Fala aí galera, eu sou o Tei. Será que esse é o retorno do Vanquish? Meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os desdobramentos, acontecimentos que tiveram no ICS Bolonha, que rolou no dia de ontem, tá? Se você quer acompanhar os jogos, claro, tem na stream lá no canal da Konami, mas eu tô postando jogos aqui, ó, no meu canal de jogos comentados no DB. A semana vai ser dedicada só pra acompanhar esses jogos. Eu já gravei todos os jogos, estão postados lá e você vai acompanhando aí os jogos que eu vou postando do decorrer dos dias, até que perto do fim de semana você deve acompanhar as finais lá comigo no canal. Bom, mas é claro, o torneio acabou ontem, o resultado já saiu. E o que aconteceu nesse torneio? Bom, o primeiro grande bagulho é o campeão é diferente. A gente está inserido no formato dominado pelo Yumi, pelo Mitsurugi, e na verdade teve uma mudança de chave depois da banlist de emergência que rolou há um tempo atrás e que fez com que o Dracoteio, que era um deck que estava meio em baixa, tivesse uma alta significativa. Tanto que ele ganhou o último ICS, né? O ICS Pittsburgh, ele foi o campeão e teve excelentes representações dentro do formato. E aí é claro que existe uma mudança, uma movimentação no formato de ação e reação. E aí, esse torneio agora não teve Dracoteio, nem Yumi, nem Mitsuru campeão, o que é muito interessante. Então vamos debater um pouco sobre os acontecimentos do ICS Bolonha. O assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela nós estamos com os status do torneio, né? Teve 2.449 pessoas. Isso dá status, né, de você ter a quantidade de rounds no Swiss que você joga é definida pela quantidade de jogadores que tem em um torneio. Esse torneio em específico, essa quantidade de jogadores totaliza 12 rounds. Só que como existe a nova regra, que eu já comentei com vocês aqui em cima, né? A regra do Double Loss e também do cut direto pra top 8, não tem mais jogo de top 32, top 16, é direto no top 8. E aí por causa disso eles aumentam 3 rounds a mais. Então são 15 rounds pra ter cut direto pro top 8, sabe? E aí a partir dali é que são decididos os campeões. Essa questão, eu acho que tá meio torto aqui essa tela que eu coloquei, né? Essa questão do Double Loss e tal, ele é meio escroto, porque se você acompanha, e você vai acompanhar comigo no jogo, mas se você acompanhou o torneio ao vivo, você viu que o round 15, o ápice da bolha, sabe? Ou seja, quem ganha passa, teoricamente, quem ganha topa, quem perde tá fora. Os dois jogadores estavam X2, os dois jogadores, e X2 geralmente topa, fica alguns de fora, provavelmente, mas geralmente o X2 é o mínimo que você tem que fazer no final dos 15 rounds pra você poder topar. E no último round, o jogo estava sendo streamado entre um Vanquish Canine e algum outro deck, eu acho que era Dracoteio, ele acabou no tempo, estourando o tempo. Tinha um jogador que estava com vantagem ali, nada muito escancarado, mas tinha jogador com vantagem, e essa vantagem provavelmente resultaria numa vitória, e se tivesse regra do tempo antiga, o Vanquish ganharia provavelmente, porque ele tem uma carta que dá burn, que é o Borges, mas o jogo acabou, sem alguém morrer. Logo foi Double Loss. Os dois fizeram X3 ao final dessa partida. O último round, os dois X2, quem ganha topa, quem perde fica fora, Double Loss, porque no final não teve vencedor, não teve 8 mil de danos tirado, enfim, foi engraçado e triste pra quem viveu. Mas dito isso, sobre o torneio em si, cara, como eu falei, a gente vive em um cenário como esse, em que, se você for dar uma olhada no bagulho anterior, nós tivemos o ICS Pittsburgh, que eu comentei um pouco sobre ele nesse vídeo aqui em cima, isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Então, tem diferenças geográficas, vocês já devem saber disso, né? Tem diferença de preferências de decks que jogadores usam aqui e acolá, mas é claro que o meta não é definido em cima do que a galera prefere. É claro que o jogador de determinadas regiões tem ali suas preferências e isso sim define como que o torneio é esperado ali. Por exemplo, no Brasil, como a gente é muito influenciado pelo popstar do Yu-Gi-Oh! Que é o Paulo, é natural da gente pensar que os torneios por aqui no Brasil, eles são sempre pautados em volta de decks com múltiplas handtraps. Via de regra, o formato aqui pra gente é pautado por esses decks mais mid-range com muita handtrap. Isso é uma questão que é regional. A gente meio que tem esse cerne de que o deck correto de se montar é assim, e quase sempre isso é o que define os resultados de torneios por aqui.
tá? E aí tem diferentes localidades que têm os seus diferentes vícios, digamos assim. E os torneios da Europa sempre têm um resultadozinho mais diferente. Significa que isso é regra? Não. Mas na Europa, se tem um lugar pra gente esperar um resultado meio diferente, geralmente são em torneios da Europa. Quem não lembra do Drytron, que ganhou um Open no Reino Unido há um tempo atrás, quando o Drytron não era meta. Quem não lembra dos plantas de Jessica Robin fazendo resultado aí, sabe? Seguidamente ela tinha um torneio grande, ela, bum, carimbava lá um resultado bom. Não só da Jessica Robin, teve outro maluco que também colocou um deck, eu acho que o Thomas Rose em algum momento ganhou um torneio desse com algum deck meio doido, enfim, isso acontece, tá? Mas aqui, nesse torneio, o ICS de Pittsburgh, que rolou um tempo atrás, foi o primeiro ICS pós-banlist de reboot, olha, banlist de emergência. Banlist de emergência essa que tirou as Floodgates do jogo, tirou de Barrier, tirou o Protoss, tirou as estátuas, tirou algumas dessas cartas problemáticas. Cartas essas que atrapalhavam e muito o uso de Dracoteio no formato, por exemplo, principalmente o de Barrier, que é uma carta que motivou a misturar o Yuumi com o Mitsurugi, por exemplo, né? Além de toda a questão do Mitsu ser um board breaker, também teve a questão de você também driblar o de Barrier. Com o de Barrier fora, você tem aí algumas aberturas e dentre elas o Dracoteio, passando a ser um deck muito relevante. Tanto que se a gente olha aqui no top 8, que é onde topam a galera, né? Nós tivemos 4 Yuumi Mitsu, que de fato é o principal deck até aqui. A gente entendia que o Mitsu Yuumi era o deck a ser batido, mas quem ganhou foi um Dracoteio, cara. O top 4 tiveram 3 Dracoteios. 3 Dracoteios no top 4. Então no top 8 tiveram 3 Dracoteio e no top 4 os 3 avançaram pro top 4. E chegou na final um Yuumi Mitsu contra o Dracoteio e o Dracoteio foi o grande campeão. Eu acho que esse torneio aqui foi meio que carimbada, sabe? Do Dracoteio botar o pau na mesa e falar: eu estou aqui, mano. Eu sou um competidor. Tirou o de Barrier, agora eu sou um dos decks postulantes aqui no formato, coisa que ele não era tanto, tá? Não era tanto assim que funcionava. Se a gente der uma olhada aqui, eu vou até pesquisar em torneios, cara, só pra vocês verem um pouquinho dessa diferença. Eu vou ter que trocar aqui o bagulho, por algum motivo, a gente tá demorando pra cacete pra procurar as coisas. Eu vou trocar aqui, ó, o formato pro TCG, e aí eu vou avançar um pouco isso aqui, porque eu quero ver o ICS, eu acho que é o Anaheim, que é o antes do Pittsburgh, né? Anterior ao Pittsburgh, eu acho que é o Anaheim. São Paulo. Ah, teve o São Paulo que foi depois de Anaheim ainda, tá? Mas, deixa eu ver, o Anaheim nos Estados Unidos, nós tivemos mais ou menos esses estados... Ah, tá, isso aqui teve aquele momento específico também que foi a baixa de uso de Floodgate, de uso de Hand Trap, né? Mas se você parar pra olhar aqui, ó, o ICS Anaheim, cara, cadê o Dracoteio, mano? Performou muito mal, via de regra. Top 8, então esquece. No ICS São Paulo, nós tivemos até um número maior de Dracoteio, inclusive o Dracoteio foi o campeão, né? Mas é o único Dracoteio no top 8, sabe? E no top 16 não tem Dracoteio também, então meio que foi... no top 16 tinha 3 Dracoteio de fato, na verdade, né? Parando pra olhar aqui, ó. 8 no top 32. Aqui tinham mais Dracoteios. Só que eu acho que aqui tem muito sobre a questão de como nós vemos o jogo. Que, de novo, o Dracoteio talvez ele seja o deck mais mid-range, estilo Paulo PRRJ, se é que isso existe um estilo de deck assim. O Dracoteio talvez seja um desses decks que mais estão inseridos nesse cenário do mid-range que a gente conhece, né? Mas o Dracoteio é inegável que ele era um deck antes e depois da banlist de emergência. Aqui no Pittsburgh ele começou a botar o pau na mesa. E por que eu tô falando do Dracoteio com tanta ênfase aqui? Se você olha o French Open, que foi um torneio que rolou com 1.024 pessoas, o torneio esse em que é um regional, então tiveram 10 rounds de suíço, eu acho, e o Dracoteio também foi o grande campeão, tá? E aqui nós tivemos até pouco Mitsu e nenhum Yuumi Mitsu, na verdade, sabe? Então, o Dracoteio... Por que eu tô dizendo isso? Porque o Dracoteio acabou tendo um crescimento X no formato por N motivos, né? A ausência do de Barrier é um desses motivos, jogar bem pra cima do draw é um desses motivos, o fato dele não tomar os bichos também é um desses motivos. Outro motivo que é interessante aqui, a quebrada de mesa que as interações que tanto o Yuumi quanto o Mitsurugi fazem não pegam tão gigantemente esse deck. O Raigeki do Murakumo é até forte, porque tira os bichos do campo, mas sinceramente não é algo que quebra a mesa do Dracoteio, porque o Dracoteio não tem nos monstros essas interações, via de regra, né, é claro. Então os books do Yuumi também podem até atrapalhar, mas também não é nada que ganhe o jogo, diferente deck Link ou deck Synchro, que precisa pra caralho desses bichos no campo. Então você tem todas essas questões que faz
faz com que o embate do Dracoteio contra a engine de Yumi, de Mitsu e tal, tenha o seu valor. E sem o de barra pra fuder a vida dele, ele acaba crescendo em popularidade. A partir daí, o Dracoteio é um dos alvos, né? É um dos alvos. Nesse torneio aqui, por exemplo, do Open, eu acho que já tava nessa crescente do Dracoteio ser um dos principais alvos, tanto que um deck como o Malice, que consegue usar Draw pra se defender de Fua, por exemplo, não usou Draw no main deck. Alguns decks aqui não usam Draw no main deck, porque o Draw, ele é carta pra pegar o meta do Yumi Mitsu e não do Dracoteio. Você tira, inclusive. Então, esses são alguns fatores que são o fator pré-resultado esquisito de um torneio, em que, no Bolonha, com toda essa bagagem, nós tivemos uma leve um ataque a esse momento. É isso que eu quero que você entenda, um ataque a esse momento. Eu postei um vídeo ontem, que você pode me acompanhar nesse vídeo aqui em cima, ó, simplesmente com essa observação de que o Vanquish Canine, e na verdade a Engine de Canine e o Vanquish é o melhor deck de Canine nesse sentido, porque o Cristão é horrível indo segundo e tal, mas eu fiz esse vídeo ontem antes de entrar no top. Eu não sabia quais decks iriam topar. Eu só fiz o vídeo baseado nas observações que eu fiz. Que é mais ou menos isso. Que a call de se usar um Dracoteio é muito interessante no formato em que o Dracoteio, ele é a principal deck, é quem você quer atacar, né? O Dracoteio é quem você quer atacar. Nesse cenário, o Yumi Mitsu talvez não seja a melhor opção. A melhor opção é o Canine, ele é muito bom nesse cenário, porque o embate de matchup dele é interessante contra o Dracoteio, enquanto o Dracoteio tem um embate matchup interessante contra o Yumi, por exemplo, sem os de barre no jogo. Então, eu achava que depois de ver o torneio e ver bons jogadores usando esse deck, sem saber o que ia acontecer no top, porque eu gravei o vídeo antes do top começar, ele foi uma simples observação. E de fato, no final, é isso mesmo, foi isso mesmo que rolou. É só pra poder mostrar pra vocês que tem uma lógica. Não é só porque o cara gosta de usar esse deck esquisito, não é só porque eles querem ser diferentes. Fez sentido, tá? Fez sentido o uso dessa engine, e o Vanquish Soul nesse cenário acabou performando de uma maneira que a gente não vê há muito tempo. Há muito tempo. Então o Vanquish Canine aqui, no final das contas, não foi compilado ainda todas as decklists e todos os resultados, tá? Tem muito deck faltando, tem pouquíssimas decklists, mas eu acho que pra esse vídeo é muito mais interessante a gente falar do contexto do que mostrar decklist. Até aqui o top 8, onde temos os decks que estão presentes, e temos até os decks do top 16, com exceção de 2 aqui, nós tivemos dentro desse top 16, se a gente considerar que é o que tem de fato de informação suficiente aqui, 3 Vanquish. No top 8, 2 Vanquish. E o top 8 ele foi bem mais diverso, né? Porque nós temos 2 Vanquish, 2 Malice. Malice que também é um deck que desvia das questões de cartas que são focadas no Mitsurugi. O Malice, por outro lado, é um deck que toma os Murakumo dolorido, toma uns books do Yumi dolorido, sabe? E tem também Bestial como Hand Trap e como Engine, então o Malice também é um deck de contexto muito interessante. E aí você tem um Dracoteio no top 8, um Mitsu Yumi, um Mitsu puro, na verdade esse Mitsu não é puro, ele é um Mitsu com Canine, e nós temos um Yumi sozinho. Ainda assim, o uso de Yumi Mitsu, obviamente, porque são decks muito bons, ainda tá lá presente, por mais que seja um Mitsu Yumi apenas, um Yumi puro apenas, tem aqui um Mitsu puro, por exemplo. Por mais que isso aconteça, esses decks obviamente são muito bons, mas os decks que tiveram maior quantidade são os decks que, teoricamente, atacam as questões e lacunas do metagame, né? Sendo que no top 4, no top 8, perdão, nós tivemos essas configurações aqui, né? Yumi Mitsu, Malice, Dracoteio, Branded Dracoteio. O Joshua Schmidt jogou de Vanquish, tá? Ele fez o top 8, perdeu no top 8. E aí nós temos o Malice, o Mitsu Canine, o Yumi Puro, que foi o vice-campeão, seguido do Vanquish Soul, que foi o grande campeão. É aqui que mora o bagulho, sabe? É meio que esse o ponto de interesse do que eu quero falar pra vocês. Foi legal, eu gostei. O Vanquish é um deck que ele tomou lista lá no começo. Se você acha que o Vanquish Soul é um coitado, o Vanquish não é um coitado. Ele é um deck que ele é o campeão mundial, ele era o deck do topo do formato assim que o Justice Hunters lançou, né? Ele era o deck do topo junto com o Yumi, e aí tinha uma tríade de embate ali com o Dracoteio também, então torneios em que o Yumi era muito popular, o Dracoteio era uma boa call, mas quando o Dracoteio passa a ser uma boa call, o Vanquish passa a ser uma boa call, mas o Yumi era interessante, entendeu? Então tinha umas paradas, mas o Yumi é interessante contra o Canine, por quê? Porque os Yumi, como um deck puro, não ligavam tanto assim os Canine do amigo, então eles não serviam como hand trap, eles eram apenas cartas de jogada, mas a partir daí, sendo só carta de jogada, ele tomava as interações do Yumi, tomava, enfim, então esses eram os contextos. Ali naquele momento que o Vanquish era sim o deck do meta. Eu achei esquisito como ele tomou lista tão rápido, né? Porque o Duelist Advance, que lançou a Holy Soul, veio no meio de julho, e no começo de agosto já veio a coleção de Justice Hunters. O Vanquish jogou um mês junto com o
Porque antes, né, do Justice Hunters, o Vanquish jogava, até ganhou o Europa, né, caralho, Continental Europeu, pode ser? Acho que foi. Que o Vanquish ganhou sem Canine. No meta de Malice e Mitsu. Tinha poucos Vanquish, mas eles conseguiram ser presentes. Mas, quando chegou o Justice Hunters, junto com o Yuumi e o Dracoteio, o Vanquish era um dos principais decks. Ficou um mês com ele disponível, ele tomou lista no Raizen, tomou lista no Stake Our Soul. A partir daí, ele baixou muito de popularidade, baixou muito de uso, porque não dava, até porque teve em paralelo a mudança, né, do sistema de top. Então, pra você querer ganhar o torneio, é muito complicado de você usar esse deck overall, assim, naquele momento, sabe? De ser um deck que vai bem em todos os rounds pra conseguir topar e fazer top 8, sabe? Porque antes era mais diferente, né? Você pode fazer um deck que você vai fazer um seu X3 ali, por exemplo, ou talvez até mais, vai ter os seus empates e tal, e você consegue fazer um deck pra topar, porque no top o teu deck é bomba, e aí ele não precisa mais de tanta consistência, ele precisa mais de força pra ter impacto. Então, pode rolar torneios que você topava antes só por causa disso. Agora é mais difícil, mano. A consistência é muito importante. Porque como é cut direto pra top 8, tem 3 rounds a mais. Olha a consistência que você tem que ter pra conseguir topar o torneio. Decks como esse não conseguem, a não ser que tenha contexto de meta call. É aí que mora o bagulho. E tá aqui o deck do nosso mano, né? Como vocês podem ver, 6 hand traps. Fua, Ash Blossom. O Fua, que é o Fua, que segura turno, e o Ash, porque nega o Fua, e também você pode dar como sexta carta e tal. Mas além disso, não é só isso que tem de hand trap, né? A Izuna é hand trap. Tem muito Dracoteio trigando efeito, então a Izuna é hand trap. O Vampiro, ele também é hand trap, porque o Vampiro, por isso que ele tá usando 2 aqui, tá? E aí tem um terceiro no side deck, e ele não tá usando Shifter no main deck, tá? Importante. Mas o Vampiro aqui, ele usou também como sendo hand trap, porque ele vem da mão, tá? O Vampiro vem da mão no turno em que o Dracoteio deu efeito no cemitério, ele vira Typhoon, Typhoon não sofre alvo, e aí você pode começar a tentar tirar a carta do oponente. Isso é interessante. A Izuna também é hand trap. E a Holy Su é talvez a melhor hand trap quando pareia, né? E aí você tem esses fatores aqui que é bem interessante. A engine de Vanquish, que você pode ver, é bem curta, mano. Tem só 12 cartas, com stake 13 cartas, e aí o Noroi é Tree-off aqui também, porque é a parte que põe, de fato, muita pressão. Então, esse é o deck do mano, mas isso... A decklist é tão importante assim? Talvez nem tanto. Esse fator do vampiro eu achei legal. Eu achei legal esse fator do vampiro, nunca tinha visto. Geralmente ele é o Brick, mas não, ele é uma hand trap, que ele pode virar o Typhoon. Se ele estiver junto com a Izuna, beleza. Mas você tem mais vampiros que tem mais camadas de push, mesmo que você compre ele. Acaba que comprar ele não é ruim, porque o cara tá usando 2 no main deck e 1 no side, saca? Então, esse fator eu achei interessante. Mas fora isso, no side deck tem as bombas e tem cartas em que o teu deck desvia, né? Essa carta aqui ficou bem popular, né? Pega o Dracoteio, pega o popular, se o teu deck não usa ela, né? Porque ela conta até o final do próximo turno, enfim. E ela aplica no começo do teu turno. Então o efeito que você escolhe pra ela não pode te afetar. Então só é usado por poucos decks. Mas você pode usar essa carta, o que é um fator bem interessante. Assim como o Mitsu puro pode usar o Dominus Impulse e o Malice, o que é uma vantagem boa, esse deck pode usar essa carta, coisa que nenhum dos outros decks do topo do meta podem. Você não pode usar isso no Mitsu, você não pode usar isso no Dracoteio, porque senão você vai se locar. Depende do efeito, você pode escolher alguns aqui, né? Mas enfim. Então... tem esse bagulho, você pode usar mais cartas que compram cartas, que te dá acesso a tuas hand traps de engine. Enfim, o ponto é, nada é tão importante pra esse deck quanto o contexto no qual ele foi usado. É basicamente isso que eu queria deixar pra vocês, tá? Aqui a gente tem outros decks que eu poderia dar uma olhada, como por exemplo o Mitsu Canine, que o Canine aqui eu acho que ele tem um fator bem interessante, que é, o Mitsu é um deck que ele ainda é muito bom, é óbvio que ele é muito bom. Ah, mas tem draw usado? Eu acho que pra esse torneio até... teve uma queda de uso de draw no main deck. No side você continuou tomando. Mas no main deck teve até uma queda de uso de draw, porque o Dracoteio é a call. Mas aqui, o nosso mano acabou usando a engine de Canine. Porque, de novo, a engine de Canine é interessante contra o Dracoteio. É uma das engines mais interessantes de se usar contra o Draco. Então aqui ele pegou essas duas vertentes de deck. O Mitsu com um deck standalone muito bom. Usou a engine de Canine, que é hand trap também, e que é boa em N cenários, mas nesse contexto acaba que o cara identificou que essa era a forma interessante de usar uma engine boa de maneira geral, que é o Mitsu, junto com a engine de Canine, que ataca bem a engine do topo do formato. É interessante, sabe? Gostei também da vertente desse deck, não foi um Mitsu puro, não é um Yuumi Mitsu, é um Mitsu Canine, e o Canine com certeza ajudou pra caralho o nosso mano. É uma engine que também consegue jogar por dentro do draw, dependendo do cenário, né? É claro, então eu achei interessante esses fatores. Mas no fim das contas, cara, mas eu quero ver o Branded Dracoteio do amigo.
que você tá vendo o esboço da decklist, eu quero ver o Luna Light Branded, mano. O Luna Branded, olha só que legal e criativo. Tem esses fatores que a gente pode querer ver de vez em quando, mas pra mim, o que teve de mais interessante, de fato, foi essa questão da movimentação. Significa que no torneio que vem, o Vanquish novo meta, faz tier lixo, o Vanquish tá no tier 1? Não. Se tiver um ICS semana que vem, isso aqui não vai acontecer. Torneio dos Estados Unidos, isso aqui não vai acontecer. O Vanquish Canine não é o novo meta, tá? Teve um contexto específico pra ele performar bem. Mas é isso aí, é uma das coisas que faz o jogo ser interessante. É você poder ter leitura de jogo e o metacall fazer a diferença. O deck é importante? É claro que é, mas nesse caso a leitura do jogador foi muito mais. E é basicamente isso, mano. Valeu, falou e até mais. Tchau!